Que a doce e suave paz de Jesus esteja em nossos corações. Hoje sou substituto, não sou palestrante. Nós vamos falar um pouco sobre a mente. Preparei mais ou menos assim, que é um assunto atual, né? O planeta Terra prossegue em sua sina, com nações e povos dominados pelo materialismo, que a cada dia torna-se mais escravizante e globalizado. E por isso não precisaria ser gênio para concluir que o futuro não poderia ser de paz. E portanto devemos saber como procurar a Deus e por qual caminho devemos seguir para recebermos essa graça. Devemos ter a consciência segura que nada aconteceu no planeta Terra que não seja pela permissão das leis divinas. Isso é evidente. O poder criador nunca se contradiz. Milênios e milênios chegam e passam, e observamos que não existe o acaso na obra divina. Tudo é harmonia e inteligente, com um planejamento divino amorosamente executado, e o planeta Terra segue uma ordem cronológica na sua evolução. Quem acompanha realmente, estuda, desde a vivência que se conhece de Atlântida, de Lamúria, nós vemos que o planeta tem uma evolução cronológica. E isso vem vindo desses milênios. A providência divina está sempre enviando os avatares, seres iluminados, que há mais de 40 mil anos trazem mensagens da verdade universal. Esses avatares estão inseridos no Vedas, Krishna, hinduísmo, Buda, Jesus, Kardec, e já eram conhecidos pelos anciões de Lamúria e Atlântida. E hoje vemos que os avatares são os cientistas buscando desvendar o universo e suas energias, grandeza dos astros, planeta, distâncias. É simplesmente espetacular o avanço desse estudo. Irão dar uma nova conotação a este planeta Terra, permitindo realmente que tenhamos corações amorosos. A ciência avança e avança muito, muito realmente. É que não nos preocupamos em analisar esse avanço da ciência, porque tudo é permitido pela mente universal. Por que só agora a ciência está numa evolução tão grande que permite que as nossas mentes tenham conhecimento no universo? Já havia, Isaac Newton já tinha isso, mas era com aquele telescópio, aquela coisinha. Hoje não, hoje já temos um grande conhecimento. E quem acompanha vai ficando perplexo contra isso e vai evoluindo espiritualmente, realmente. Os físicos já sabem que o corpo humano troca todos os átomos de cada 2 anos e meio. Tem outros que dizem cada 5 anos. Renova totalmente o nosso corpo. A grandeza da mente criadora. Eu disse outro dia para uma médica que a medicina avançou e avançou muito, realmente está avançando demais, mas ainda não conhece o nosso corpo. E há bem pouco tempo que aceitaram a computura, porque a medicina não falava nos meridianos.
A medicina sabe das nervaturas, né? Mas nos meridianos, quando os orientais faziam, eles não aceitavam. Só aceitaram quando testaram que, por intermédio de cores, aonde vai? Vai no pulmão. Pela ressonância magnética, via que ia. E assim por diante, foram obrigados a aceitar a acupuntura como uma grande medicação, que é realmente. E diz a ciência que nos lembramos das coisas do passado. É certo que deve existir, além dos átomos que formam o nosso corpo físico, existe uma coisa totalmente poderosa no nosso corpo físico, que é a nossa mente. Nossa mente só cria aquilo que realmente acreditamos, e não aquilo que fingimos crer. Acreditamos em Deus, né? Mas fazemos tudo ao contrário, quer dizer, não acreditamos, nós estamos fingindo que acreditamos. Eu amo, é mentira, não amo. Finge que está amando. Dúvidas estão sempre presentes em nossa mente e não temos a certeza do poder dessa mente. E, portanto, não temos uma mente sã e um corpo sã. E já se dizia, mente sana em corpore sano. David Cross, um físico americano, diz que tudo são vibrações que vêm de uma única fonte e tudo pode ser regido por uma só lei. E nessa teoria, o universo é uma imensa orquestra. Mas a ciência está procurando, para ver se encontra um maestro dessa orquestra. Porque há um grande debate, existe Deus. É incrível esse debate. Mas hoje já 90% dos físicos, já eles creem e afirmam esta verdade. Muitos não aceitam que nossa mente é regida por uma mente superior inteligente. Então, de onde vem nossa inteligência? Ela foi criada onde? Pode ter vindo ela do nada? Para mim, isto é ilógico. É ilógico mesmo. Da onde vem a nossa inteligência? Da onde vem a nossa intuição? Da onde vem a premonição? Quer dizer, é ilógico dizer que a nossa mente, ela não tem não é regida por uma mente criadora universal. O dia que acreditarmos integralmente na força de nossa mente, mudaremos nossa vivência nesse planeta. Eu tenho sempre dito a todas as pessoas que às vezes saem na mensagem, digo, olha, muda a maneira de ser, tenha sua mente voltada para o positivismo, para a eliminação das coisas erradas, para poder liberar a vida e ter uma nova vida, uma nova vivência. Porque realmente é só fazendo a experiência é que a pessoa acredita, né, nessas coisas. Há 4.000 anos, Buda dizia que a mente prevalece sobre tudo, ela domina e cria tudo. Quando iniciamos estas palestras no Bom Caminho, o fizemos sob a orientação de bons espíritos, com o firme propósito de encontrarmos irmãos dispostos a abraçar a causa do fluido universal que é o amor e a certeza da inteligentíssima criação de Deus, nosso amantíssimo Pai. Portanto, fomos discorrendo de temas que despertassem em cada irmão uma reflexão mental verdadeira e concreta da criação. E já são decorridos quase 12 anos e nossa alegria é reconhecermos que está surgindo efeitos maravilhosos
aqui no bom caminho. Não poderia ser diferente. Nossas palestras para que essa compreensão firmasse o princípio básico da mudança mental de cada irmão, e assim permitindo a verdadeira reforma íntima, sem dogmas ou falsidades, pois somos conhecidos que possamos nos enganar. Enganamos nosso próximo, mas não nos enganamos o Espírito que nos acompanha e não enganamos muito menos a mente criadora. Nossa vivência planetária terrena são de lutas intensas. Vivemos preocupados, medrosos, indecisos, doentes, angustiantes, pessimistas, drogados, bêbados, maldosos, enfim, desequilibrados, totalmente por não termos a verdadeira reforma íntima e não acreditarmos nos ensinamentos dos iluminados trazidos há milênios neste planeta. Temos que despertar e não continuarmos nesses princípios sempre contraditórios aos verdadeiros ensinamentos? Lógico que não. Hoje temos uma base sólida e ela deu-nos esclarecimentos sobre a lei de causas e efeitos, reencarnação, lei kármica, vida eterna, sobre radiações positivas e negativas, sobre a força da mente e como nos ligamos aos amigos espirituais de amor que nos amparam constantemente em nossa jornada planetária. E como desvendamos Deus e a sua criação. Esse caminho tem permitido que no decorrer destes anos tivemos a oportunidade de recebermos auxílios intensos em nossas vivências. E seu auxílio não foi mais atuante, não é pela falta de amparo de nossos amigos espirituais, e sim por negligenciarmos na fé, deixando brechas para os campos negativos e, consequentemente, os espíritos negativos. Nós sempre falamos que, na realidade, a nossa aura fica impregnada por acontecimentos. E eles têm que ser liberados para que a nossa vida também se libere. Às vezes temos entrave na vida, mas eu já não tenho mais mágoa nenhuma com a pessoa com que eu discuti tudo. Não tem, mas na mensagem vem. Vem na mensagem por quê? Porque está impregnado na aura da pessoa. E só existe uma maneira de liberar, é o amor. Isso nós falamos constantemente, para que as pessoas tenham esse conhecimento e possam ter uma vida feliz e alegre. E somente assim ela terá. Já falamos que nosso passado, tanto da outra vivência como desta, provocamos desequilíbrios por falta de um conhecimento da verdade que liberta. E hoje estamos tendo esse conhecimento. Portanto, devemos manter acesa a chama do amor e a plena consciência da criação. Há muitos anos recebemos mensagens psicografadas de amigos espirituais que nos assistem. E verificando-as, analisamos os campos de reajuste de outras vivências e que, pelo amor das leis de Deus, permite-nos os reencontros. A família foi formada para ter o status de amor. Marido, mulher, filho, pai, irmão. Para que esse status, nós não aceitamos que uma mãe não ame o filho, que o filho não ama a mãe, porque a família foi criada para o amor. Mas como que ela foi criada? Tudo que foi criado é pela mente universal. Então ela foi criada para esse amor. Mas por que? Tudo tem uma razão de ser. Porque é o reencontro
do passado, os reajustes da nossa vida. Então nós temos que compreender que é na vivência universal que forma-se a família, para que se reencontrem e possam se reajustar, e não viver como nós estamos vivendo, em desequilíbrios, casais se separando, irmãos brigando, filho matando o pai, pai matando o filho. Nós viemos nos reajustar, mas o passado está no presente, e nós continuamos o que somos do passado. Mas se compreendermos a verdade universal, nós sabemos eliminar esses nossos campos de desequilíbrios que nos fazem muito mal. Outros análises são por não compreendermos o amor. E criamos campos antagônicos que são manipulados pelos espíritos envolvidos nos desequilíbrios. São essas mensagens 90%. E quando tiramos mensagem de irmãos amorosos, no qual os amigos espirituais dizem: és terra fértil. Isso é muito lindo, porque eles dizem que é de uma belíssima plantação e uma belíssima colheita. Então, quando essa mensagem inicialmente sai assim, eu sei que a pessoa é uma pessoa amorosa, uma pessoa boa. Às vezes tem desequilíbrio? Tem. Por quê? Porque não aprendeu ainda a verdade. Porque eu digo, é um diamante bruto. A hora que esse diamante for lapidado, ele fica bonito e valioso. Então a pessoa, quando se reforma realmente, ela lapidou o diamante que é o coração, o amor dela. Tenho no decorrer destes longos anos de mediunidade uma convicção que os amigos espirituais que nos assistem são simplesmente maravilhosos, amorosos e atentos com total responsabilidade. Eles preparam todo um processo para que alcancemos os esclarecimentos da verdadeira reforma íntima e como procedermos para que liberemos nossos campos negativos aplicando a lei do amor. É amar aqueles que nos fazem sofrer e sofrer por aqueles a quem amamos. Veja, este amor. A primeira mensagem que eu recebi foi essa. Amar aqueles que nos fazem sofrer e sofrer por aqueles a quem amamos. Não compreendemos essa reforma e atuação e deixamos para os espíritos amigos toda a responsabilidade de liberação dos campos negativos existentes em nossa vivência. É o que realmente nós fazemos. Nós vamos assistir palestra, meditação, tomar passe, fazer discurso, mas não mentalizamos nada, não mentalizamos nossos campos negativos, não mentalizamos o universo, não agradecemos. O médium tem que fazer tudo. Está errado. Nós temos o poder dentro de nós e nós temos que usar esse poder, que é a nossa mente. Nós temos um campo negativo, eu tenho que mentalizar a pessoa com quem eu tive esse campo com muito amor. É uma vez, é duas, três, é quatro, é 10, até que esse amor realmente flua dentro de nós e os campos vibratórios negativos se liberam. Nós temos que conhecer, não podemos deixar para os outros. Nós sempre transferimos para os outros o que temos que nós fazer, as nossas verdadeiras. Primeiramente, torna necessário que formemos a base sólida do bom caminho e, posteriormente, criássemos o pronto-socorro espiritual, o qual é a atuação dos médiuns passistas da energização e cura. E torna-se necessário o complemento fundamental, que é a reunião de auxílio aos assistidos, que
necessário, e nós falamos auxílio aos assistidos, porque a palavra desobsessão, as entidades espirituais não gostam dela. Auxílio aos assistidos. E eles dizem o seguinte: quem nós devemos assistir primeiramente? São as entidades dos frequentadores da casa. Esses são os primeiros a ser assistidos, porque é um processo completo. Vai liberando os campos negativos, vai liberando as entidades que por vezes estão prejudicando. Então é um atendimento, né? Porque o campo da desobsessão, os médios trabalham com N espíritos por aí em desequilíbrio, espírito que venha, né? Tudo bem, é um trabalho de amor. Mas o primeiro amor tem que existir naqueles que vêm nos procurar. Nós temos que primeiro dar comida para o nosso filho. Nós não vamos deixar nosso filho passar fome e levar toda a comida para o outro. O máximo que podemos fazer é dividir. Mas realmente essa atividade nossa, ela, dentro de um futuro próximo, vai ter um equilíbrio entre o campo da espiritualidade que vai dar os acontecimentos de entidade e essa reunião, porque aí vai casar as coisas e pode se orientar muito mais as pessoas. Realmente é um pronto-socorro. Agora temos condição de darmos auxílio a todos os nossos irmãos que frequentam nossa casa, tanto pelas mensagens tiradas, como em nossas reuniões de terça-feira. São encaminhados esses espíritos que estão enraizados e desequilibrando nossos irmãos para a reunião de assistência aos assistidos. E é necessário esclarecermos que, assim liberados esses espíritos negativos, nossa vivência passa por um equilíbrio amoroso e, consequentemente, vamos despertando nossa espiritualização. Terça-feira, há aqui algumas centenas de espíritos que individualmente eles vão vendo a aura, vão vendo o campo até reencarnacionista, e quando vê que há entidades que estão grudadas, estão em desequilíbrio desse ser, eles vão levando para o campo de assistência aos assistidos, para que eles sejam realmente esclarecidos. E os outros casos, que são casos de desequilíbrios emocionais, discussões entre pessoas, eles vão buscando levar esse campo fluídico para aquela pessoa com quem teve, para que esses campos se unam dentro do verdadeiro amor, que é a liberação. É a maneira como nós estamos tendo as atividades aqui no Bom Caminho. Quero deixar os esclarecimentos necessários para que todos possam compreenderem que a cada dia tornam-se mais precisos e corretos os ensinamentos que nos levam ao conhecimento das leis divinas. E todo desequilíbrio, seja o financeiro, moral, desequilíbrio sentimental, desunião, tanto nas empresas como nos lares, o são para nos levarem a admitir que só o amor deve estar presente em nossas vidas, e só por intermédio do amor que alcançaremos equilíbrio em nossa vivência neste planeta Terra. Se não vejamos, discutimos, nos aborrecemos, nos separamos, desunimos sociedades, agredimos moralmente e corporalmente, e os anos vão passando e verificamos que nossas vidas ficam complicadas. E por quê? Porque existe a lei de causas e efeitos, e ela está presente em todos esses acontecimentos.
E só conseguiremos o equilíbrio em nossas vidas pelo amor, vibrando intensamente para aquele com quem tivemos desentendimentos. Mas essa vibração de amor deve ser constante até o ponto de amarmos nossos desafetos. Só assim vamos conseguir a verdadeira reforma íntima e aprendermos que devemos amar nosso próximo incondicionalmente e não ficarmos no análise de nossos destruidor ego. Quando aprendemos o amor, não existirá o perdão, porque não haverá contenda. Se nós amamos, nós não discutimos. Por que vamos discutir? Calamos e deixa a coisa passar. Este é o verdadeiro amor. Mas quando mexe no nosso ego, de imediato nós damos a repulsa. Por sermos corações endurecidos, ensinou-nos Jesus: amai aos vossos inimigos. Lição clara e objetiva para a nova era e para que sejamos conscientes da lei de causas e efeitos. Realmente Jesus chegou ao fundo. Amai os vossos inimigos. Que nós estamos nessa época presente, porque ainda não flui esse amor dentro de nós. Então nós temos que aprender a amar o inimigo. Então nós falamos anteriormente, quando há uma discussão, a pessoa é inimiga. Nós a consideramos inimiga, temos mágoa, temos tudo, e ela fica impregnada na nossa aura. Então é onde Jesus fala profundamente. É isto, é a lei de causas e efeitos, é o amor que nós temos que ter por aqueles com quem tivermos desequilíbrio. Aliás, essa palestra, ela é totalmente voltada para isso, para a nossa mente, para os nossos desequilíbrios, para que possamos realmente entender o que é o amor. Nós temos que ensinar aqui no Bom Caminho o enorme caminho do amor e de amar de todo o nosso ser ao nosso Pai amantíssimo. A mente é uma coisa realmente extraordinária. Eu já contei esse fato algumas vezes do astronauta Edgar Mitchell. Ele foi na Apolo 14 2 ou 3 vezes, parece 2 vezes, e quando voltou ele estava admirado, estava de ver o universo, então ele mudou a vida dele e abriu um instituto da mente e fazia palestras sobre isso. E ele foi fazer uma palestra perto de Arkansas, e a mãe dele vivia em Oakland. Ele ligou para a mãe, reservou um hotel para ele, para a mãe, e foi lá fazer a palestra. Fez a palestra, no final, só vão pessoas interessadas nessas palestras desses temas da mente. E um tibetano chegou a ele e disse: que maravilha, tá, eu trabalho com isso, e faço cura pela mente e tal, mas tem conseguido resultados muito. Ele falou: olha, quer fazer uma experiência? Minha mãe é quase cega. Você aceitaria? Vamos fazer. Então foram lá para o hotel. Ele ficou 15 minutos na frente da mãe de Nietzsche e depois chegou, passou a mão nos olhos dela, tal, fez aquele trabalho todo. Ele mandou pôr um tapa-olho, esse que a gente usa no avião, e para não se alimentar e dormir assim. Tudo bem. No dia seguinte ela entra no quarto do filho: meu filho, eu estou enxergando.
e foi com a Bíblia na mão e começou a ler, sem óculos, sem nada. E ela já tinha, parece, só 10% da visão. E o filho, volta e meia, a gente ligava para ela para saber como ela estava. Estou bem, comprei um carro, estou dirigindo. A mulher estava numa vida maravilhosa. Passado um tempo, ela liga para o filho: meu filho, me diga quem me curou. A mãe, para que saber isso? Se a senhora foi curada, está bem, qual é o problema? Não, eu preciso saber. Você não pode me negar. Ela falou: foi um tibetano que trabalha. Eu sabia que tinha sido curado por um místico. Meu pastor me falou: se você foi curado por uma pessoa que não é da nossa religião, foi o diabo que te curou. A mulher no dia seguinte ficou cega. Veja o que é a mente. A mente cura, a mente mata. Nós temos que tomar muita cautela. E esse médico, a Laura Dorso, ele conta muitos fatos sobre isso. E é muito interessante realmente a gente conhecer alguma coisa. Tem um pouquinho mais de tempo. Um jovem Richard, na faculdade, ele tinha um desempenho maravilhoso. Em literatura, todos os professores falaram: esse vai ser um grande escritor. Esse vai ser um grande escritor. Bom, formou-se, fez mestrado e tanto, e escrevia livros, e nunca as editoras aceitavam. Era bonito, mas não aceitavam. E passou-se 10 anos, ele já estava desanimado e coisa. No Natal ele foi visitar a mãe. E viviam, tá? Nunca havia pergunta. E a mãe falou: meu filho, quer dizer que você ainda não editou nenhum livro? Falou: eu não sei porquê, mãe, mas nunca editei nenhum livro, eu vou até desistir. E ela falou: graças a Deus. Mas por que a senhora está falando isso? Porque todos os escritores começam a falar da família. E se você for escrever um livro, você vai falar que teu pai era bêbado, que tua mãe aconteceu isso, que teu irmão não sei o quê. E ele ficou super espantado: mas como? Eu peço a Deus todo dia para que não edite nenhum livro teu, porque você iria denunciar a nossa família. Ele saiu de lá totalmente aborrecido, né? Quando chegou na cidade dele, foi procurar um instituto de mente ou alguém que pudesse esclarecer. E ele foi esclarecido para que ele tivesse um campo de vibrações para eliminar o campo da mãe e que ele tivesse um otimismo, uma coisa. Depois de 3 anos, ele começou a escrever e realmente foi um grande escritor. Veja o que é a mente. A mãe, pelo medo que ele declarasse alguma coisa, pedia a Deus que ele não editasse nenhum livro. E isso é verídico, que ele dá nome, tudo direito, data, tudo. E tem um fato, para que a gente vê que a mente nossa é ligada à mente universal. Quando os navios foram fabricados, eles faziam água. E a ponta não conseguia pesar as águas e eles iam minando. Então, pediram aos matemáticos da época para que encontrasse o ângulo obtuso para que esse navio pudesse meter. E Koenig, um matemático alemão, um dos maiores matemáticos alemãos, ficou dias e dias
vezes fazendo tudo quanto era fórmula e não conseguia nada. E os outros também. Mas um dia esse coine, andando na chácara dele, via os passos, as flores e tal, e ficou lá, vivendo com a natureza, aqueles momentos agradáveis, e veio na cabeça dele a fórmula. Então ele anotou, foi correndo e anotou, que realmente o ângulo obtuso, o maior é 109 graus e 28 minutos, e o menor é 70 graus e 32 minutos. Da onde veio essa fórmula? Aí que nós temos que conhecer as coisas e vermos que a mente universal atua na nossa mente. É só nós estarmos abertos. Quando ele ficou naquela ansiedade, fazendo fórmula nas fórmulas, não aconteceu nada. Quando ele ficou despreocupado na natureza, vendo os pássaros, vendo as flores, veio na mente dele isto. Por isso que eu digo, vamos manter serenidade e paz na nossa vida, para recebermos as orientações da vida universal, da mente criadora. Deus abençoe a todos e vamos ver a nossa querida Fina na meditação. O tema que a gente vai trabalhar essa noite, né, parte do julgamento. Então, a gente começa com aquela máxima do Evangelho: não julgueis para não seres julgados, né? Essa parte está no capítulo 10 do Evangelho, que é o capítulo Bem-aventurados os misericordiosos. Eu vou ler alguns trechos, a gente vai comentando. E a primeira parte diz o seguinte: não julgueis, pois, para não serdes julgados, porque com o juízo que julgardes os outros, sereis julgados, e com a medida com que medirdes, vos medirão também a vós. E aí eu me lembrei de olho por olho, dente por dente, né? É parecido. Me lembrei da nossa oração que a gente acabou de fazer: perdoai as nossas ofensas, as nossas dívidas, quando perdoarmos os nossos devedores, aqueles que nos ofenderam, né? Então, é a mesma medida que a gente usa, é a medida que é usada para conosco. Tá. E aí então, eu pensei, refletindo sobre isso. Tá, o que está dizendo aí é: o que você tira, de você é tirado, né? E o contrário também: o que você dá, a você é dado. E vamos continuando então. Então lhe trouxeram os escribas e os fariseus uma mulher que fora apanhada em adultério, e a puseram no meio e lhe disseram: Mestre, esta mulher foi agora mesmo apanhada em adultério, e Moisés, na lei, mandou apedrejar a estas tais. Qual é a vossa opinião sobre isto? Diziam, pois, isto os judeus, tentando para o poderem acusar. Jesus, porém, abaixando-se, pôs-se a escrever com o dedo na terra. E como eles perseveravam em fazer-lhe perguntas, ergueu-se Jesus e disse-lhes: aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire-lhe a primeira pedra. E tornando a baixar-se, escrevia na terra. Mas eles, ouvindo, foram saindo um a um, sendo os mais velhos os primeiros. E ficou só Jesus com a mulher, que estava no meio, em pé. Então, erguendo-se, Jesus lhe disse: mulher,
onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Respondeu ela, ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse, nem eu tampouco te condenarei. Vai e não peques mais. Uma das passagens mais tocantes, né, eu acho que para a maioria de nós, para mim é muito, me emociona muito essa passagem, e faz a gente refletir um pouco sobre o julgamento, não é? E a gente pensa aí, a gente reflete, a gente percebe que o julgamento é uma lança de duas pontas. Quando você fere o outro, você fere a si mesmo, né? E aí a gente continua com outro item. Aquele que estiver sem pecado, atire-lhe a primeira pedra, disse Jesus. Esta máxima faz da indulgência um dever, pois não há quem dela não necessite para si mesmo. Ensina que não devemos julgar os outros mais severamente do que nós julgamos nós mesmos, nem condenar nos outros o que nos desculpamos em nós. Antes de reprovar uma falta de alguém, consideremos se a mesma reprovação não nos pode ser aplicada. E aí eu pergunto, será que nós realmente nos julgamos tanto quanto julgamos os outros? Vamos fazer essa análise de consciência dentro de cada um de nós, né? E tentar responder isso. Será que a gente está julgando a nós mesmos da mesma forma que julgamos os outros? E vou mais além. Será que a gente se julga? Não é? É tão mais fácil julgar o outro? Não é? Muito mais fácil. E aí a gente continua mais um trechinho. A censura da conduta alheia pode ter dois motivos: reprimir o mal ou desacreditar a pessoa cujos atos criticamos. Este último motivo jamais tem escusa, pois decorre da maledicência e da maldade. O primeiro pode ser louvável e torna-se mesmo um dever em certos casos, pois dele pode resultar um bem, e porque sem ele o mal jamais seria reprimido na sociedade. Aliás, não deve o homem ajudar o progresso de seus semelhantes? Não se deve, pois, tomar no sentido absoluto esse princípio: não julgueis para não seres julgados, porque a letra mata e o espírito vivifica. E aí eu começo a pensar que a questão de a gente julgar tem um lado natural. Ninguém, né, a gente vai falar, não julgue, mas todo mundo vai julgar. Ora mais, ora menos, de um jeito ou do outro, a gente vai julgar. O que eu penso em a gente refletir hoje é sobre isso, né? Tentar estudar os mecanismos do julgamento, para que a gente o entenda e para que a gente saiba que julgar tem vários efeitos, que se a gente julga dentro desse primeiro conceito, reprimir o mal, podemos estar fazendo algo dentro do caminho certo, né? E outras coisas que a gente vai refletindo aqui. É tentar entender o julgamento, é tentar entender o que é julgar e aceitar que isso é uma coisa natural. Né? Não vamos falar, não julgueis para não ser julgados, a gente nunca mais pode julgar. Cada vez que eu julgar qualquer coisa, qualquer pessoa, qualquer situação, estou errado, né? Porque é fato, isso faz parte do humano. Então, já que isso ocorre, então a gente precisa entender. Vamos fazer isso menos. Quando acontecer, vamos observar se o que a gente está fazendo é para reprimir o mal, e como fazer isso também, e para quem fazer isso também, né? Na hora certa, a pessoa certa, o lugar certo, o dia certo, tudo isso. Jesus não podia proibir de se reprovar o mal, pois ele mesmo nos deu exemplo disso, e o fez em termos enérgicos. Mas quis dizer que a autoridade da censura está na razão da autoridade moral daquele que a pronuncia.
Tornar-se culpável daquilo que se condena nos outros é abdicar dessa autoridade. E mais ainda, arrogar-se arbitrariamente o direito de repressão. A consciência íntima, de resto, recusa qualquer respeito a toda submissão voluntária àquele que, investido de algum poder, viola as leis e os princípios que está encarregado de aplicar. E quantas vezes a gente não vê isso? Aqueles que estão ali determinados para julgar, né, seguem de repente um princípio que não é mais adequado para fazer um tal julgamento. E a gente vê isso muito nas leis humanas. A única autoridade legítima aos olhos de Deus é a que se apoia no bom exemplo. É o que resulta, evidentemente, das palavras de Jesus. Tá, então vamos salientar. Quando ele diz que existem duas razões para o julgamento, né? Uma é para desacreditar os outros, e a primeira é para reprimir o mal. Eu saliento isso aí para que a gente possa conversar um pouquinho melhor. Por que desacreditar os outros? Não é? E é interessante que, na sequência dessa parte do Evangelho, o próximo item é perdão das ofensas. Então está ligado, não é? Está ligado. Então, ou seja, precisamos perdoar os atos. É muito fácil julgar, não é? Mas é tentar entender e perdoar, né? É um exercício que a gente tem que desenvolver. Uma coisa que eu observo também na questão de quando a gente julga as pessoas é o exercício de tolerância que acontece conosco. Eu estive refletindo, né, construindo essa temática aqui, fiquei refletindo numa questão pessoal, e fiquei pensando, nossa, o quanto eu julguei tal pessoa, o quanto eu a condenei, o quanto eu falei, né, mas isso está errado, mas essa pessoa é muito errada, mas isso não pode ser assim, né? E aí vai passando o tempo e a gente inicialmente a gente pode pensar que a gente é obrigado a conviver com certas situações ou com certas pessoas, né? Mas aí vai passando o tempo e a gente fala assim, nossa, que exercício de tolerância eu aprendi com essa pessoa. Que ela pode estar errada, mas hoje eu vejo que eu sou mais tolerante, né? Porque eu aprendi a conviver com essa pessoa e a entender essa pessoa, a ver o lado dela. Continuo achando que de repente que algumas coisas estão erradas, mas você entende melhor. E aí você volta para você. Essa pessoa estava aí para a gente aprender. Essa situação estava aí para a gente aprender. Então, o exercício de tolerância que acontece, né? A possibilidade de a gente ser mais paciente, convivendo com certas pessoas, com certas situações. Então, a gente tem que aproveitar isso. Vamos lá. Então, como eu disse, a gente tem que interpretar a questão do julgar como uma coisa natural. Natural, mas como natural? Né? Natural até certo ponto. Natural eu digo porque acontece, porque é comum. Mas aí é que tá, a gente então vai procurar direcionar esse julgamento. Uma coisa que é muito comum também acontecer na questão do julgamento é que muitas vezes o que julgamos no outro são as nossas próprias falhas, né? Quem aqui já não ouviu alguém dizer, ou a gente mesmo já não disse, é algo comum? É muito comum isso em família, né? Olha, o pai e o filho, esses dois brigam tanto, mas os dois são iguaizinhos, né? No jeito, no comportamento, no jeito de ser, são iguaizinhos. E vivem brigando. Porque um briga com o outro porque se vê ali, não é? Se vê ali. Então, eu fico pensando o quanto a gente tem que confiar realmente na espiritualidade maior
que com certeza vai promover os encontros nossos aqui na Terra com as pessoas e com as situações certas para esse burilamento nosso, né? E quando a gente se queixa, mas essa situação, mas essa pessoa, mas não sei o quê, mas fulano errado, mas isso está errado, né? E a gente se esquece que tudo tem uma razão de ser. Então a gente tem que lembrar sempre disso. Não, peraí, vamos, alguma coisa a vida está querendo me mostrar com essa pessoa, com essa situação, né? Alguma coisa tem por trás. Quantas vezes a gente se esquece disso, né? A gente está ali, que estuda a doutrina, que conhece, que entende, e a gente se pega fazendo isso, não é? Então esses dois irmãos parecidos aí, essas duas pessoas parecidas, as duas pessoas no trabalho, que são iguaizinhas e vivem brigando, vivem, né, discutindo, estão tendo uma oportunidade, né, de ver os seus erros ali, é espelho. Então, ao invés de pensar por que isso, por que aquilo, vamos tentar entender, né, vamos tentar agradecer a Deus. Olha, que bom que Deus está mandando um espelho, é um presente que Deus está mandando, está colocando um espelho para mim, né? Mas é o que acontece, a gente tem que estar com o coração, com a mente bem aberto, né, para a gente entender essa situação, para a gente saber que esse julgar nosso pode ser um espelho. Então a gente tem que fazer algumas perguntas ao julgar. Estou julgando porque não gosto da pessoa, porque essa pessoa é ruim? Estou julgando porque ela está fazendo uma coisa ruim e realmente está prejudicando e a gente precisa orientar essa pessoa? Estou julgando e de repente será que não é porque estou me vendo nessa pessoa? Então a gente tem que fazer essas perguntas. Eu gostaria que a gente refletisse hoje nisso. Fazer algumas perguntas quando julgarmos. Quando acontecer, claro, vamos julgar menos. Mas quando acontecer de julgarmos, fazer essas perguntas. Se foi por um motivo vil, vamos lá, deixa para lá, esquece, né? Se foi realmente por alguma causa dessas outras que podem ser boas, então a gente vai direcionar. Eu fui olhar no dicionário que significa julgamento. E lá diz o seguinte: julgamento é exame, apreciação, decisão, sentença. Quando a gente faz um julgamento, a gente está examinando as ações, o comportamento de uma pessoa. E a gente parte, para julgar essa pessoa, a gente parte de onde, pessoal? De onde que a gente parte? De nós mesmos. Do nosso ponto de vista, do nosso modo de ver a vida, né? Da nossa experiência de vida, do que a gente julga como certo, como errado, bom e ruim, a gente parte de nós. E quem foi que disse que nós, apesar também dos nossos bons caminhos, das nossas, né, boas experiências, quem disse que nós somos o melhor, né, ponto de partida para um julgamento? Temos que lembrar que as coisas ocorrem dentro de uma sociedade, dentro de uma cultura, dentro de uma religião, dentro de um pensamento, dentro de uma filosofia de vida, dentro de uma postura de vida, e que cada um pode ser diferente do outro. Numa cultura, por exemplo, você pode julgar um comportamento como ruim, como errado, como feio, como abominável, e numa outra cultura não é. Me lembrei de uma coisinha boba, né? Eu não me lembro exatamente que país, acho que na Bulgária, arrotar após as refeições à mesa é uma coisa sadia, uma coisa que o anfitrião se sente bem. Ele acha isso, que os convidados se fartaram, se sentiram felizes com a refeição, não é? E aqui para nós, tremenda falta de educação. Então não podemos usar o
o mesmo conjunto de leis, de ordem que constituem uma moral, a ética, né? A moral ali de um povo, de um grupo, de uma sociedade, não pode ser o mesmo. É claro que algumas coisas são gerais para todos, né? Mas tem muitas questões dessas que são específicas de um povo, de uma cultura, de uma religião. E eu falo, não, isso está errado porque eu penso assim, porque eu aprendi assim, porque eu vivo assim. Ou mesmo dentro daqueles que vivem na nossa própria sociedade e que são regidos pelos mesmos conceitos, pela mesma moral. E ainda assim, tem ações ou uma ação desmedida, em desacordo com o que a sociedade faz, age, espera. E aí a gente vê um caso, ele roubou. O cara roubou. Ele é mau, ele está errado, ele roubou. É a falta. Mas ninguém teve a oportunidade de saber que esse cara está desempregado, desesperado e com um filho faminto. Então a gente também, ao julgar, a gente tem que ir para o lado do outro. O que é difícil, não é? A gente julga a partir do nosso ponto de vista, do nosso conjunto de ações que reagem à nossa moral. E aí então a gente precisa parar e falar assim, espera aí, não, ele está fazendo errado mesmo. O que será que tem por trás disso? A gente que trabalha na educação, é muito comum isso. Muito comum. A gente fala, mas nossa, mas essa criança, esse adolescente se comporta assim, e não para, e não tem jeito, e não resolve isso e aquilo. E aí de repente a gente vai vendo, a gente conhece a família, conhece onde mora, onde vive, como é tratado, e a gente acaba entendendo, muitas vezes, né, o comportamento, o jeito, a vida daquela criança, daquele aluno. Então a gente precisa trazer um pouco isso para a nossa realidade, né? Eu vou julgar a partir do meu ponto de vista, que é pequenino em relação ao mundo, que é pequenino em relação à vasta experiência que existe no nosso universo, né? Há tanta coisa que a gente ainda não sabe, então a gente tem que pensar nisso na hora de julgar também. Estou seguindo meu roteirinho para não me perder, tá, gente? E aí, então, pensando nisso, a gente segue o nosso ponto de vista. Mas então, se julgar até certo ponto é algo natural, a gente inevitavelmente, hora mais, hora menos, vai acabar julgando, a partir de onde a gente pode julgar? Vamos procurar pegar o exemplo de Jesus, né? Que julgou com bastante pensamento, com bastante amor, com bastante humildade, né? Vá e não peques mais. Foi o que ele disse, né? Vai e não peques mais. Te perdoo, mas não peques mais. Então será que o nosso julgar é assim? É dentro de uma visão maniqueísta? É bom, é ruim, é certo, é errado? Ou a gente está trabalhando dentro do que a gente aprendeu na doutrina, que é a evolução, que as coisas crescem, que nós melhoramos e que todos melhoram, que todos evoluem, hora mais, hora menos, de uma maneira ou de outra. Não é? E quando então, fiquei pensando um outro aspecto da questão do julgamento. E quando acontece de nós queremos resolver os erros do outro, não é? Quando a gente vê, a gente julga de uma maneira